A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo o 30º domingo do tempo comum, a 26 de outubro de 2025. Nós já estamos nos dirigindo ao final do ano litúrgico e agradecemos ao Senhor pelo percurso feito com Ele, com Sua palavra. Que o Senhor mande seu Espírito para nos ajudar a compreender a Sua palavra, ouvir a Sua voz, na palavra e nos sinais dos tempos, na palavra da Igreja também, na palavra dos pobres, a todos nós, para que o Espírito nos guie rumo àquele mundo sem males, aquela família dos filhos de Deus que o Senhor amou tanto, ao ponto de dar o seu próprio Filho para o resgate de todos. Com a Igreja, nós rezaremos neste domingo dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da Palavra de Deus, na celebração deste 30º domingo do tempo comum, tem na primeira leitura o texto do livro do Eclesiástico, no capítulo 35, versículos de 15 a 17 e de 20 a 22. O salmo responsorial será o Salmo 33, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. A segunda leitura vem da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8 e de 16 a 18. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Eu lhe desejo bom domingo, a si, aos seus, que a graça da missão qualifique sua vida e seu dia de descanso, ou mesmo de trabalho missionário, na comunidade, na família, onde quer que se encontre. Ainda que esta missão, para você que me ouve, seja de uma situação condicionada pela doença, pela dor, pela debilidade, fragilidade ou impossibilidade de se locomover. O coração não precisa dos movimentos externos. O coração é missionário e, portanto, pode viajar sem limites geográficos. Que Deus nos torne capazes de fazer do mundo e da Igreja toda nossa casa. Assim, missionários de Jesus Cristo, pelo que fazemos, seremos animados como discípulos por Sua palavra que ouvimos. Vamos ouvir então a primeira leitura? Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O livro do Eclesiástico foi escrito no período do reinado de Salomão, no 10º século antes de Cristo. Mais precisamente, provavelmente, no ano 935 a.C. Lembrar que o reinado de Salomão vai de 970 a 930 a.C. Ele reinou 40 anos. Um pouco antes do seu fim, surge este livro que os judeus atribuíam como autoria ao próprio Salomão, que, percebendo a inutilidade das riquezas acumuladas, estava com o coração voltado para o seu Senhor, que é justo. Tinha a sabedoria, a sapiência de um rei justo, e então poderia se expressar desta maneira dentro da literatura dessa obra. O texto selecionado pela Liturgia da Palavra para a primeira leitura de hoje nos informa categoricamente que o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Que se tire toda dúvida a respeito do perfil, do caráter pessoal do nosso Deus. Ele não discrimina ninguém, trata a todos com a verdadeira igualdade que todos merecem, contemplando evidentemente a situação de cada um para ser justo. Não é parcial em prejuízo do pobre. Ele escuta as súplicas dos oprimidos e nunca despreza a súplica do órfão, da viúva, quando está triste e se reclama com ele. Parece descrever antropomorficamente a melhor pessoa do mundo. É claro que se fala de Deus a partir do arquétipo divino que se tem dentro de cada um de nós. Salomão deve ter tido uma experiência de Deus muito bonita, muito bela e próxima, real, daquele desejo de humanidade que nos ajuda a nos tratar com respeitabilidade. Para falar isso de Deus é algo que brota de dentro. Assim, quem serve a Deus vai ter suas súplicas elevadas a Ele. E o Senhor vai fazer justiça e o justo vai viver de esperança, além de viver da fé. Ele vai esperar e não descansará até que o Senhor intervenha, responda aos seus apelos, faça-lhe justiça, execute o julgamento, lhe seja favorável. Com estas expressões, declara-se plenamente, categoricamente, que Deus é justo e que o justo espera em Deus. É feliz quem se apoia, espera no Senhor. Isso ajuda a gente a voltar-se para os pobres, para os oprimidos, para os desvalidos. Há pouco tempo, o Papa Leão XIV lançou a sua primeira carta apostólica, nos recordando a necessidade do trato, do cuidado com os pobres. É verdade que quando o Papa Francisco concluiu sua caminhada na Terra, já estava com esse documento em elaboração. Mas o Papa Leão assimilou, assumiu como seu o documento. Isto é normal na Igreja, que um Papa assuma o documento do pensamento do seu predecessor, e então lançou a Carta Apostólica Dilexit Te, Amei-te, eu te amei, e que devemos lê-la. Há quem já tenha preparado até sínteses, mas é bom ler o texto original mesmo. Desta maneira, sintonizaremos com a liturgia da palavra deste domingo, descobrindo o valor que o outro tem diante de Deus, que Deus dá ao pobre, à viúva, ao órfão. E isso é dito por um rei,
é Salomão, ninguém menos que Salomão. O que nós fazemos pelos pobres? Qual é a nossa atitude para quem é desvalido e desgraçado na sua vida? Embora essa palavra seja tão pesada e muitos até jamais queiram ouvi-la proferida, sequer por um padre. Mas tem gente com graça de sobra na sua vida. Outros, sem muita graça não, estão, no momento, muito depreciados, sem valor, esquecidos, desprezados, abandonados, sem alguém que lhes escute quando quiserem desabafar as suas mágoas. Amamos a Deus? Louvamos a Deus? Ouçamos as mágoas que os pobres têm para desabafar. A você, bom domingo, com esta prática de santidade caridosa tão bonita, operativa, que é salvadora também. A você que está numa situação de contingência tão ruim, tão incômoda e desconfortável, nosso abraço e proximidade espiritual. Você não está sozinho. O Senhor não discrimina ninguém, Ele está contigo. Obrigado pela sua oração, pelo nosso trabalho e pela nossa missão, e parabéns pela tua. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Jesus, preciso de ti. Jesus, preciso de ti. Estou tão fraco, Senhor, tão cansado estou. Jesus, preciso de ti. Jesus, preciso de ti. Estou tão fraco, Senhor, tão cansado estou. E me põe no teu colo. Somente assim toda dor vou suportar. Eu preciso só de ti. Eu preciso só de ti. Eu preciso só de ti. Só de ti, eu preciso só de ti, eu preciso só de ti. Hoje te dou meu coração, hoje te dou tudo de mim. Sou dependente do teu amor.
no teu colo. Somente assim toda dor vou suportar. Me põe no teu colo e me põe no teu colo. Somente assim toda dor vou suportar. Eu preciso só de ti, eu preciso só de ti, eu preciso só de ti. Eu preciso só de ti, eu preciso só de ti, eu preciso só de ti. Hoje te dou meu coração, hoje te dou tudo de mim. Sou dependente do teu amor, me lanço em ti. E quando sou fraco, e quando sou fraco, é então que sou forte, é então que sou forte. Tua graça me basta, tua graça me basta, tua graça me basta. Tua graça me basta, tua graça me basta, tua graça me basta. Hoje te dou meu coração, hoje te dou tudo de mim. Sou dependente do teu amor, me lanço em ti. Hoje te dou meu coração, hoje te dou tudo de mim. Sou dependente do teu amor, me lanço em ti. E quando sou fraco, me lanço em ti. A palavra é Jesus Cristo. Entre uma leitura e a outra, dentro da liturgia da palavra, temos o Salmo responsorial. Hoje, no 30º domingo do tempo comum, do ano C da liturgia, nós temos o Salmo 33 com 3 estrofes e o refrão: o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos.
Vamos rezar? Primeira estrofe. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Refrão. O pobre clama a Deus, e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Segunda estrofe. Mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Refrão. O pobre clama a Deus, e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Terceira estrofe. Do coração atribulado, Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Refrão. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Um salmo incômodo para quem não tem um apreço pelo tema da pobreza, dos pobres, dos vulneráveis, dos desvalidos. A categoria do pobre, do sujeito empobrecido, atravessa a Sagrada Escritura ponta a ponta e se torna predileto de Deus. O próprio povo de Israel, no seu pequeno resto que ficou fiel a Ele, é o pobre escravizado no Egito, o pobre que sofre as mazelas dos maus governos dos reinados de Israel e que paga o preço com os exílios na Assíria, na Babilônia, imagens do fim do mundo para quem experimentou estas desgraças em suas vidas, em sua cultura, esse genocídio cultural e vital. Deus, Pai, mostrou-se sempre assim, inclinado, com esta predileção cuja opção fundamental lhe caracteriza. O nosso Deus fez opção preferencial pelos pobres. Antes que o documento de Puebla se referisse a esta opção da Igreja na América Latina, do seu episcopado, ela vem exatamente assumida pela Igreja, pelos bispos, porque foi atitude fundamental, colhida na Sagrada Escritura e na literatura e mística profética da própria Escritura, do próprio Deus. Portanto, optar pelo pobre é optar por quem Deus já optou. Amar o pobre é ser amado por Deus também, que ama os pobres. Por isso, belo o refrão de hoje. O pobre clama a Deus e não fica sem ouvidos, como ocorre com tantos que clamam e não encontram quem lhes ouça. Deus escuta o pobre. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mais do que um ouvir, aqui tem uma outra atitude fundamental, a atitude da libertação. Por isso há uma teologia da libertação, sim, cravada dentro da própria Escritura e aqui dentro da salmodia, da oração de Israel. Há quem se sinta incomodado com essa palavra, mas bem que gostaria que lhe fosse feito o bem, a libertação, quando se encontrar numa situação adversa. O Papa Francisco viveu um pontificado de plena adesão a esta opção. Era latino-americano, era argentino e convocou a igreja toda, o mundo inteiro, a voltar os seus olhos, seu coração, seu ouvido, suas ações para os pobres.
Basta imaginar as caridades do Papa Francisco. Basta imaginar aquela cena inesquecível, inapagável, da sua oração subindo a rampa do Vaticano para, diante do crucifixo, diante de Jesus crucificado, rezar pelo mundo todo, angustiado pela pandemia. O Papa Francisco não descuidou dos pobres, como o próprio cardeal Cláudio Umes, brasileiro, no dia da eleição de Jorge Mário Bergoglio, tinha dito para ele: por favor, não esqueça dos pobres. E ele não esqueceu. O último documento em elaboração do Papa Francisco foi aquele que o Papa Leão XIV, seu sucessor, portanto o cardeal Prevost, assumiu como seu. O que Francisco plantou, Leão colheu e o exibiu. Já tendo publicado como último documento aquele sobre o coração de Jesus, o amor humano do coração do Filho de Deus, Dilexit Nos, Ele nos amou. Agora um outro título parecido com este, mas que diz outra coisa, Dilexit Te, Eu te amei. Esta carta apostólica é o primeiro documento do pontificado do novo Papa, do Papa Leão. Ela foi assinada por ele a 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e publicada no dia 9, 5 dias depois, no Vaticano, 9 de outubro de 2025. A carta apostólica tem como tema principal a inseparabilidade da fé do amor pelos pobres. Noutras palavras, não é possível admitir um divórcio entre o crer e o operar, entre a fé e a vida. Tema que está no coração da teologia e da literatura da teologia da libertação. O Papa Leão XIV assumiu para si um olhar teológico deste tipo, sim. Ela apresenta uma visão crítica sobre as ideologias mundanas que impactam o modo de os cristãos se relacionarem com os pobres e mais vulneráveis. E aqui proponho, neste 30º domingo do tempo comum, as 5 ideias desenvolvidas dentro desta carta apostólica que convido todos a lerem também. Uma primeira noção é o combate à separação entre fé e caridade. A segunda, o acolhimento de grupos vulneráveis e dos próprios pobres. A terceira, a resistência às ideologias mundanas que tentam desviar o nosso olhar e nosso coração de quem padece. A quarta, o amor como centro da missão eclesial e sua característica fundamental. E a quinta, o legado social de pontificados anteriores e, portanto, do pontificado do Papa Francisco na esteira de tantos outros que souberam fazer a mesma opção, sobretudo de Leão XIII para cá, passando por São João Paulo II, até chegar ao Papa Francisco e o Papa Leão. Estamos muito contentes porque o Papa Leão, nessa sua maneira muito polida, serena, discreta, está conseguindo colocar uma pá de terra, uma pá de cal naqueles abrolhos teológicos que há quem sempre goste de levantar entre um Papa e outro. Ele quer unir para impregnar a todos do amor, portanto, Dilexit Te, amei-te. Ele tem um coração agostiniano que preconiza um coração inquieto porque Deus nele habita. Então, o Papa Leão, para todos os que
tinham execrado a teologia da libertação, e esta opção pelos pobres deixa bem claro que ela não é do Papa esse ou do Papa aquele, ou do teólogo 1 ou do teólogo 2, ou da teóloga essa ou aquela, ou de um país ou de um continente. A opção pelos pobres é de Deus e é a opção da Igreja. Muito bonito. Que Deus nos abençoe para saber valorizar tudo isso e colher a grandeza contida nesta carta apostólica de Lexité Ameite. Ótimo domingo para você, boa música católica vem aí, e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Senhor, liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos, mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O coração atribulado Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à terceira parte do nosso programa, que nos permite ouvir a leitura e elaborar a nossa meditação sobre a segunda leitura da Santa Missa. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu.
todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É quase o fim da carta que Paulo escreve já de Roma ao seu fiel colaborador Timóteo, que ele conheceu ainda na sua juventude e que depois o preparou para se tornar mais tarde o bispo da igreja em Éfeso, a mesma localidade em que Paulo ficou preso e de onde surgiu para Timóteo a sua primeira carta. Neste trecho que a liturgia selecionou para nossa escuta e meditação de hoje, vemos como que um testamento de Paulo a esse colaborador. Ele diz que está chegando a hora em que será oferecido em sacrifício. Vai se tornar um holocausto a Deus. Vai se tornar eucarístico. Está chegando o momento da sua partida, portanto, da sua morte. Paulo não tem problema nenhum com isso. Você tem? Pois é bom entrar na escola paulina para assimilar a morte como continuidade da vida e como etapa concernente que compõe a nossa existência. E Paulo então elabora uma trilogia de atitudes que confazem o resumo da sua vida. Qual foi o resumo que Paulo elaborou no final da sua vida missionária, apostólica? Estamos no mês das missões. Paulo combateu o bom combate. Segundo, completou a corrida. Terceiro, guardou a fé. Se formos observar no combate, na corrida e na fé, temos os contornos da vida de alguém que deixa de ser judeu perseguidor do cristianismo para ser um cristão apóstolo perseguido. Foi um verdadeiro combate dos judeus contra ele, dele contra todos os que tentavam desviar as suas amadas comunidades da Ásia Menor da fé em Jesus Cristo. A corrida é uma palavra atlética, própria da linguagem e da cultura deste rapaz que nasceu dentro de um ambiente e cresceu dentro de um ambiente totalmente grego, de uma cultura sofisticada e de viés urbano. Portanto, a corrida, o atletismo, o fisiculturismo, tudo isso estava lá no entorno da vida dele. Poderia se tornar um atleta? Sim, tornou-se um atleta de Deus, alguém que fez da sua vida algo de muito sério e não simplesmente um esporte. Ele não viveu por esporte. Paulo viveu o Evangelho de Jesus Cristo levado muito, muito a sério por Cristo e por todos aqueles a quem solicitamente dedicou a sua vida. Eu completei a minha corrida. A terceira palavra é aquilo que caracteriza ponta a ponta a experiência de Paulo. Ele acreditou. A fé, eu sei em quem acreditei. Inclusive, colocara-se diante das comunidades como exemplo, como modelo a ser seguido, modelo de seguimento de Cristo, porque tinha confiança e certeza
de que esse era o caminho da salvação ineludível. Ele esperava, sim, sabia em quem esperava. Tanto ele como todos os que esperavam com amor a manifestação gloriosa do Senhor. Tendo vivido assim, só se podia declarar que o próximo passo deste percurso era a coroação da justiça. A palavra justo, juiz, justiça, na liturgia da palavra de hoje, domina o cenário, domina a literatura, o léxico. Porque justo vem de Deus, a justiça de Deus é sua santidade e o justo é o santo. Justo e santo é o nosso Deus e, portanto, quem o ama e lhe obedece é justificado. Quem confia nele não se decepciona. A esperança jamais engana. Então, vivendo desta maneira, nesta dita de dedicação escrupulosa até e obstinada, Paulo só podia esperar que o Senhor reservara para si a coroa da justiça, como justo juiz que era, para lhe dar naquele dia. Que dia? O dia glorioso da sua Páscoa também. Paulo faz um desabafo a Timóteo. Eu, aqui em Roma, fui arguído, fui chamado ao tribunal e me encontrei só. Todos me abandonaram. Ninguém me defendeu nem assistiu. Ir a um tribunal, ir a uma sessão diante de qualquer tribunal humano, sem ninguém que o assista, que o defenda, é muito ruim. É sentir-se só. A solidão que mata, que dói, que aperta, que levanta questões existenciais enormes. De que valeu? Cadê todos aqueles a quem eu ajudei? Se parece muito com a sua, com a minha, com as nossas experiências daquelas solidões em que nos vimos tão angustiados e ao mesmo tempo tão sozinhos. Mas nunca estamos sozinhos, diz Paulo. Eu nunca estive só. O Senhor estava comigo. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Portanto, só com Deus, só. Como dizia a beata Clélia Merloni, fundadora das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Só com Deus, só. O Senhor esteve ao meu lado, me deu forças. Ele fez com que a mensagem que eu anunciava como apóstolo fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E nas horas mais duras e exigentes e limites, eu fui libertado da boca do leão. Quantas vezes Paulo esteve bem perto de morrer e não morreu, e não sucumbiu. Isso garante para ele a certeza de que o Senhor sempre esteve ao seu lado. Você tem esta certeza? Você tem esta esperança? É bom que tenha. Se todos nos abandonarem, até nossos familiares, o Senhor é fiel e não nos abandonará. Nem o aparente abandono de todos os que nos deixaram vai levantar raiva dentro de nós, não. Não. Para quem ama o Senhor e quer ser seu missionário todo dia, nunca faltarão 4 coisas todo dia, o tempo todo. Uma cruz, uma graça, uma providência e uma crise. E a crise talvez maior seja exatamente a de experimentar tamanhas lutas sozinho. Sozinho. Aparentemente só, mas não é verdade que a gente esteja tão só. O Senhor está conosco. Paulo conclui dizendo que o Senhor me libertará de todo mal. Olha que confiança, olha que proclamação linda, segura. E me salvará para o seu reino celeste. Eu sei qual é o meu destino, eu sei qual é a minha meta, eu sei para onde vou. Minha vida não foi em vão, tudo valeu.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, disse Fernando Veríssimo, o poeta. Nada é pequeno onde o amor é grande, disse a grande doutora da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus. E conclui o texto com uma doxologia, um glória muito bonito. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, assim seja. Eu estou contente. Eu assino isso aqui com meu próprio punho. Eu assino embaixo, eu assumo. Assino e assumo aquilo que acabo de dizer. Que Paulo, que grandeza neste apóstolo. Senhor, dá-nos um pouco do Espírito que deste a Paulo. Amém. Eu te desejo bom domingo e agora vamos ouvir a boa música católica para que daqui a pouquinho a gente reflita sobre o Evangelho deste 30º domingo do tempo comum. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola
para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As parábolas mais chocantes estão no Evangelho de Lucas. As comunidades de Lucas voltam ao tema da oração. Jesus, no Evangelho de Lucas, está conduzido pelo Espírito que o faz rezar, e a comunidade está aprendendo de Jesus como rezar, como orar, como viver a sua fé, o seu relacionamento com Deus. A comunidade sente falta disso. E Jesus dá estas aulas através de parábolas, e dentre elas, essa de hoje, que está só em Lucas também. Ele contou esta parábola para aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça, ou seja, a justiça sendo a santidade, aqueles que se achavam santos, que achavam que, pelo que eram, faziam, não precisavam nem de Deus, era Deus que precisava deles. E com isso, desprezavam os outros, julgados por eles, desprezados por eles, por elas. Vá procurando se entender onde é que você está nesta página do Evangelho, tá? E eu também. Vamos lá? A parábola, então, tem 2 personagens. Tem 2 personagens físicos e um que não se vê, mas que vai agir. Portanto, 3, vamos deixar 3 personagens, tá certo? Quem reza? A comunidade. Ela é feita de 3 personagens. Vamos ver como é que essas personagens se comportam? 2 homens subiram ao templo para rezar. Subir. O templo ficava numa altura considerável de Jerusalém, no Monte Sião. E para quem vinha das comunidades distantes tinha que subir mesmo, até porque a região era montanhosa. Subir ao templo, subir. Moisés subiu ao Monte Sinai, Abraão subiu para rezar, Jesus sobe a montanha, nós subimos ao altar de Deus, que alegra nossa juventude na liturgia, não é? Subir. Todos queremos subir. Elevar-se. Estes homens foram rezar. E o que é rezar? Vamos ver como é que um faz? Um deles era fariseu. E fariseu é a casta judaica da época de Jesus, muito distinguida pela prática escrupulosa dos mandamentos da lei e seus preceitos. Da lei mosaica, que tinha 613 preceitos, muitos deles impraticáveis, mas que eles, hipócritas, fingidos,
falsos impunham aos outros a certeza ficta de que eles cumpriam toda a lei. Pelo menos em algumas coisas logo visíveis. Jejuar, dar esmolas, daquelas coisinhas que a gente faz para que os outros tenham de nós uma boa imagem. O fariseu, portanto, deveria ser o santo, e santos eles não eram. Eles eram hipócritas. Jesus tem sempre um problema com o fariseu, porque o fariseu é fingido, é sonso, ele é presunçoso, é de coração malicioso. Não tem créditos diante de Deus uma pessoa farisaica. Hipócrites é o termo grego que declara bem o ator do teatro, o representante, o que não tem capacidade de krinein, o verbo que quer dizer separar, escolher, portanto discernir. Um fariseu não tinha discernimento, era hipócrita, tinha pouca capacidade de discernir as coisas, como muitos entre nós hoje. O outro orante aqui é um cobrador de impostos. Quem é esta figura dentro do ambiente judaico? É uma figura social, uma categoria de pessoas, de funcionários públicos do império que eram odiados e desprezados por todos os judeus porque colaboravam, cobrando os impostos do próprio povo e às vezes de modo até desonesto, regateando para si qualquer coisa. E normalmente eram ricos. Lembram de Zaqueu? Era um cobrador de impostos famoso. Lembram de Mateus, que está na banca quando Jesus passa e o chama? Mateus 9:9, ele passou e, o olhando com misericórdia, o chamou. Dentre os cobradores de impostos odiados, desprezados, Jesus escolheu um apóstolo e colheu um amigo, um fariseu, a quem visitou e converteu. A opção de Jesus. Ele opta pelos pecadores. O fariseu não. O fariseu de pé, como que numa atitude de exibição, reza dizendo no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço. O verbo eucaristeina, em grego, é o de agradecer, dar graças. Portanto, o que o fariseu estava fazendo? Eucaristia. Nós também celebramos a Eucaristia. Na Eucaristia, tudo se revela. Olha o que vai se revelar do íntimo deste homem. Ele agradece a Deus, não pelos bens de Deus, como fez São Francisco de Assis, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Ele agradece a Deus porque ele não é como os outros homens. É distinguido, é diferente, esta mania é fatal, é desgraçada, não tem graça nenhuma, não tem Eucaristia nenhuma nisso. Deus não quer nem saber disso, Deus cospe nisso. Cospe é lixo. Quem se comporta com esta conduta diante de Deus vira lixo, vai ser cuspido por Deus. Ele não é como os outros homens. Quais? E ele cita, pior ainda, ele qualifica com quem ele não quer se identificar e não quer nem parecer. Com ladrões, os outros são ladrões, eu não. Com desonestos, um fariseu que não era desonesto. Adúlteros. E para pior ficar, este homem no seu íntimo dá uma olhada de rabo de olho e diz: eu não sou igual a este ali que está lá atrás. A este cobrador de impostos que teve a empáfia, que teve o atrevimento de vir diante de ti, meu Deus, rezar também comigo nesta hora. Mas que dia que eu escolhi para rezar? Como é que isso aconteceu, que a gente foi se encontrar exatamente dentro do mesmo templo? Lucas é picante, não é? De propósito, eu não sou como este cobrador de impostos que está ali atrás. E como se isso não bastasse, ele diz a Deus, falando de si. Na verdade, esse fariseu não estava rezando, não estava falando com Deus, ele estava falando para si mesmo, estava se enaltecendo, se elevando, por isso será humilhado, pelo próprio Deus. Eu jejuo 2 vezes, começou a dizer os seus atributos. E quando uma pessoa fala muito de si,
é fatal. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O que nós poderíamos acrescentar nesta lista de coisas que a gente faz e fala tanto de si nas comunidades, nos discursos? Basta ter um microfone na mão que a gente ama alardear e dizer: eu sou muito católico, eu sou muito generoso, eu sou muito bom, minha mãe é muito boa, minha família é a melhor que tem aqui, eu sou atendido pelo melhor médico do país. Nós adoramos fazer esta finta farisaica diante das pessoas, esta palhaçada espiritual de qualquer um de nós, que Deus odeia, e as pessoas sentem nojo da gente, tem que nos suportar quando a gente pega o microfone e faz esse tipo de palhaçada, de teatro, mal ensaiado, sem graça nenhuma. O cobrador de impostos, coitado, ficou lá atrás, à distância, e nem se atrevia a levantar a cabeça, os olhos para o céu. Batendo no peito, fez uma confissão. O que é que o cobrador de impostos confessou? A sua própria fragilidade. Meu Deus, tem piedade de mim. Te compadece. Por favor, usa de misericórdia comigo. Rahamina, que as tuas entranhas tremam, meu Deus, por este pobre resto, este pobre trapo que está na tua frente. Eu sou um pecador. Eu peco, meu Deus. Eu peco. Ele nem distribuiu os pecados que ele fazia. Deus sabia. Enquanto o outro desfiou o rosário das coisas boas que ele fazia para encantar os olhos de Deus, que tudo sabia também o que ele não disse. Agora, a conclusão solene de Jesus. Eu vos digo. Que expressão forte. Eu vos digo. A palavra é Jesus Cristo. Este último, o cobrador de impostos, pecador, humilde, voltou para casa justificado, santificado, glorificado. Deus o amou. Dilexite, amei-te. Ele é pobre. O outro, presunçoso, cheio de si, que não é igual aos outros, que só confia na sua falsa santidade, voltou para casa sem santidade nenhuma. O outro não. E Jesus completa a sentença: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Você tem medo desta frase? Eu tenho. Eu tenho. Não é que é um medo terrorístico, é um medo moral, é um medo espiritual. É o medo de eu pegar o microfone e começar a falar de mim. É o medo de ser igual a este fariseu. Eu quero ser como este outro, como este pecador, este cobrador de impostos. Eu quero me confessar. Eu quero fazer a confissão dos meus pecados. E sem comentar muito os meus pecados, porque Deus sabe de todos eles. Há quem vá na confissão e comece a fazer. Tem jovens agora que estão com um celular na mão, com uma relação de pecados que a internet publicou por aí, que os sites católicos... Que é isso, minha gente? Que coisa mais triste, que coisa mais idolátrica, é egolátrica. É gente que cultua lixo, o próprio lixo que tem que é. Pare com isso. Não se preocupe de fazer uma confissão extremamente detalhada, porque com isso acha que fez uma confissão bonita, completa, geral. Tem gente que diz: eu já fiz tantas confissões na minha vida, mas agora eu quero fazer uma confissão geral, como se amanhã fosse morrer. Que desespero! Que cristianismo, que catolicismo é esse? Quem ensinou isso? Estes sites católicos e estes atores católicos, estes fariseus que estão com o microfone na mão, bradando desde muito cedo do dia, dizendo isso e aquilo para que todo mundo comece a entrar num formato que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas onde é que nós vamos parar com isso? Estes lixos, estas excrescências católicas que não servem a ninguém, não servem a Deus, eles servem a si mesmos, por sinal ganham muito dinheiro com o que fazem, com shows, com exibições de si, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da Igreja Católica.
eivados de crítica ao episcopado, ao seu bispo, aquela outra, em nada pisam no chão das comunidades, não gostam dos pobres. Vamos nos converter? Eu e você? E nossa família? Vamos. Eu volto para concluir o nosso programa, a última frase do Evangelho de hoje. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. A Virgem Maria, nossa Mãe, humilde, é elevada em corpo e alma ao céu, porque Deus faz justiça aos pobres. E Maria é assim, imaculada, sem pecado. O justo Jesus foi elevado ao céu porque se humilhou e se esvaziou de si mesmo, sendo o imaculado, o santo, o justo, porque Deus eleva quem se humilha, quem se esvazia. E foi levado e se elevou na sua ascensão em corpo e alma ao céu, e estamos esperando a sua volta definitiva. Que o Senhor te eleve quando tu souberes e aprenderes desta página do Evangelho a te humilhar, a te sentir quem tu és mesmo e não botar capas, te vestir de roupas que não cabem em ti e que ficam muito desajeitadas em ti porque revelam a tua iniquidade, falsidade e farisaísmo. Que Deus nos livre do ter, do poder e do fake, para que a gente possa ser Cristo Jesus, eucarístico, naquela ação de graças que em tudo agrada a Deus, porque nós somos pobres pecadores, e Ele é o Deus rico em misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amigo Paulo, eu li as suas cartas e aprendi com a sua vida. Seguir e amar Jesus a ponto de sentir a plenitude do amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar,
pois por Jesus me apaixonei. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo